Bem-vindos a mais uma aula do curso de Probabilidade Estatística. Na aula de hoje, falaremos a respeito de variáveis aleatórias, um dos tópicos de teoria das probabilidades. Usar informação de sucessivas observações de um fenômeno aleatório é um assunto estudado pela estatística. Discutir as atribuições de probabilidade do que poderia ser observado faz parte da teoria das probabilidades e é o interesse da nossa aula. Hoje vamos formalizar o conceito de variável aleatória e apresentar sua classificação. Dado um fenômeno aleatório qualquer, com um certo espaço de probabilidade, desejamos estudar a estrutura probabilística de quantidades associadas a esse fenômeno, e por isso definimos variável aleatória como uma função com valores numéricos, cujo valor é determinado por fatores de chance, que associa números aos eventos do espaço amostral. Imagine que ao lançarmos uma moeda 2 vezes, desejamos obter o número de coroas, e temos o seguinte espaço amostral associado: cara a cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa, onde associamos a cada um desses eventos um valor numérico, que corresponde ao número de coroas obtidos nos 2 lançamentos. Há inúmeros exemplos de variáveis aleatórias, como a vida útil em horas de um televisor, número de acidentes registrados durante um mês em uma BR, número de filhos em famílias, ou mesmo na internet o tempo que uma determinada mensagem chega ao seu destino. Se a mensagem chega, podemos associar x igual a 1, caso contrário, x igual a 0. Existem 2 tipos de variáveis aleatórias. Uma variável aleatória será discreta se houver um número finito ou contável de resultados possíveis que possam ser enumerados, ou será contínua se houver um número incontável de resultados possíveis representados por um intervalo sobre o eixo real. A função de probabilidade de uma variável discreta é uma função que atribui probabilidade a cada um dos possíveis valores assumido pela variável. Isto é, sendo x uma variável com valores x1, x2 e assim sucessivamente, para ir variando de 1 até n, a probabilidade de x igual a xi é a probabilidade de xi. Ao enumerar cada valor da variável aleatória com a sua probabilidade correspondente, forma-se uma distribuição de probabilidade, que deve satisfazer as seguintes condições. A probabilidade de cada valor da variável discreta deve estar entre 0 e 1, inclusive, e a soma de todas as probabilidades ser 1. Uma vez que as probabilidades representam frequências relativas, uma distribuição discreta de probabilidade pode ser representada por um histograma de frequência relativa. X é uma variável aleatória contínua se existir uma função, denominada função de densidade de probabilidade de x, que satisfaça as seguintes condições: f de x ser positivo para todo x pertencente aos reais e a integral com limites infinitos de f de x ser 1. Para obter a probabilidade da variável estar num certo intervalo AB, fazemos a integral da função de densidade. Note que essa integral não se altera com a inclusão ou não dos extremos A e B, ou seja, o valor seria o mesmo para todos os intervalos. Dessa forma, a probabilidade da variável ser igual a um particular valor é 0. Na figura apresentada, vimos que a probabilidade é vista como a área sobre a curva de sua função de densidade de probabilidade. Também, embora a probabilidade seja 0, o evento x igual a não é impossível, e que a inclusão ou não do extremo do intervalo não afeta o valor da probabilidade. A função de distribuição acumulada descreve como probabilidades são associadas aos valores ou ao intervalo de valores de uma variável aleatória. Ela representa a probabilidade de uma variável aleatória ser menor ou igual a um valor real x, e desta forma podemos definir variáveis aleatórias através da sua função de distribuição acumulada. A função de distribuição acumulada acumula as probabilidades dos valores inferiores ou iguais a x. Ela é suficiente para entendermos o comportamento de uma variável aleatória. Mesmo que a variável assuma valores apenas num subconjunto dos reais, ela é definida em toda a reta. No exemplo do lançamento de 2 moedas, temos que a variável aleatória é o número de coroas. Então, no quadro apresentado, nós temos a função de densidade acumulada. Por meio do gráfico, é possível ver que a função de distribuição acumulada tem como domínio os números reais e imagem o intervalo fechado 0, 1.
A maioria das distribuições de probabilidades, discretas ou contínuas, possuem um valor esperado e uma variância, os quais são respectivamente medidas de tendência central e dispersão das distribuições. Essas duas medidas são parâmetros populacionais importantes. Se x é uma variável aleatória, discreta e que tem associado uma distribuição de probabilidade, x pode assumir diferentes valores com probabilidades diferentes, e o valor esperado é definido como um somatório do produto desses valores pelas respectivas probabilidades. A variância de uma variável aleatória discreta x e o desvio padrão são calculados pelas seguintes expressões. Já no caso de uma variável aleatória x ser contínua, cuja função de densidade de probabilidade é dada por f de x, o valor esperado e a variância podem ser calculados de acordo com as seguintes expressões. Nas seguintes propriedades, x e y são variáveis aleatórias e c é uma constante. Essas propriedades podem ser generalizadas para qualquer número de variáveis aleatórias. Agora apresentaremos um exemplo em que x tem distribuição de probabilidade binomial. Então, considere que numa grande rede de computadores, 60% dos dias ocorre alguma falha. Construir a distribuição de probabilidades para a variável aleatória x, onde x é o número de dias com falhas na rede. Então, considerando o período de observação de 3 dias, colocamos n igual a 3. P representa a porcentagem dos dias que ocorre alguma falha, e 1 menos P seria justamente a porcentagem dos dias em que não ocorre falha. Considere B, não houve falha na rede, e R, como houve falha na rede. Então, podemos observar as seguintes possibilidades. A essas possibilidades, podemos associar valores numéricos, e então, calcular as respectivas probabilidades. Uma vez calculadas as probabilidades, construímos a distribuição de probabilidade para a variável aleatória x. Visto que cada probabilidade é uma frequência relativa, podemos fazer o gráfico da distribuição por meio de um histograma de frequência relativa, como apresentado.